Salve peixeiros com orgulho, bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz. Agradeço como sempre de coração os fiéis membros deste canal, mas se está vendo pela primeira vez, dê essa força também, acione o botão de inscrito para os futuros vídeos de análises próximas, já deixa o seu like ou dislike, comentários, sugestões ou críticas na seção aí dos comentários para fortalecer o canal também, em especial. Como é muito bom comemorar uma vitória, comemorar 3 pontos, finalmente depois de vários meses, desde um jogo aí relativo ao Sul-Americana, primeiro jogo contra o Libertad do Paraguai, se não me engano, há um bom tempo, desde junho, me corrija se eu estiver enganado, que o Santos não comemorava uma vitória em sua própria casa, Vila Belmiro. Os banhos de sal grosso finalmente funcionaram mais uma vez, assim como aconteceu naquela partida diante do São Bento, que a gente teve aí constrangimento de tentar se safar numa Série A2 do Paulista, e mais uma vez se deparamos numa situação agora no Brasileiro bem mais grave até, diante de um adversário tradicional, histórico contra o Grêmio. Parabéns à torcida que incentivou até os 90 minutos. Eu compareci lá horas antes da partida para jogar o meu sal grosso também, para dar minha contribuição, para transmitir bons fluidos para essa equipe, embora não tenha a preferência ainda de comparecer presencialmente nos jogos, porque eu entendo que ainda não é o momento ideal para se liberar público, mas se entenderam dessa maneira, a gente tem que respeitar e principalmente parabéns ao clube, à instituição que fez valer a regra para todos, independente de quem seja, para entrar no estádio, mesmo dentro dessa flexibilização, porque tivemos aí a notícia de que o nosso chefe de estado queria assistir o jogo na Vila Belmiro, mas como todos devem se lembrar, botou sigilo na própria carteira de vacinação e sem vacinação, sem comprovante não se entra, independente de quem seja. Parabéns à instituição que deu um golaço nesse ponto, nesse quesito também. Mas mantendo o foco no que foi essa partida, esse jogo que finalmente nós conquistamos 3 pontos, saímos aí de uma situação de, claro, rebaixamento, né, agora por enquanto, né, embora tivemos aí uma comemoração como se fosse um título, a galera realmente comemorando, porque foi um desafogo, dá para até compreensível até comemorar, que foi, né, da circunstância que a equipe se encontrava, uma pressão enorme, a bola não entrava, ou momentos em que a gente podia estar com uma situação favorável, às vezes muitos críticos até na nossa torcida em rede social, em especial no que aconteceu na partida anterior diante do São Paulo, comentando os lances de que o gol podia ter sido mal anulado, o impedimento em especial, na minha opinião, foi mal anulado, a bola mais tinha que entrado, né? Tava uma maré de zica danada por enquanto, mas agora a gente dá para ver que a gente deu um certo desafogo com esse resultado, embora tenhamos aí alguns defeitos nessa equipe do Santos, mostrando por que a gente ainda se encontra nesse momento aí difícil, uma equipe ainda muito limitada, momentos em que a gente começou bem até, justo quando a gente teve aí uma bola com Vinícius Anocelo, que está sendo aí um cara aproveitado pelo Fábio Carilli no esquema dele, que acertou um chute de longa distância para uma primeira intervenção do bom goleiro Breno, esse goleiro da base do Grêmio, que nos dificultou muito. Mas depois o que se viu foi mais uma vez aquela mesmice de, literalmente, a equipe parece que sempre começa do 220 e depois não consegue mais se destravar pessoalmente, porque eu acho que deveria ter sido forçado um pouco mais do lado direito, justamente no lance que começou no início da partida, com o Marcos Guilherme avançando, apoiando o Marinho para jogadas, forçando a penetração do meio do campo de longa distância, mas tivemos aí até 10 finalizações só no primeiro tempo, mas sim, 10 finalizações, ótimo, beleza, ótimo. Nenhuma delas, claro, pelo que eu pude contar aqui, 3 ou 4 delas para o gol, eu acho ainda muito pouco. Porém, faltou agora justo uma jogada de penetração na linha de fundo para acionar o nosso centroavante, que ainda continua na pessoa do Celular Batistão. Faltou isso também, né? Uma jogada de penetração. E ainda nós não temos ainda esse tipo de coisa. E é especial também bolas aéreas. É visível que esse time do Santos não treina bola aérea. E a julgar porque o que vimos aí, os Carlos Santos, na maioria das vezes, sendo cobrador oficial, tanto de faltas como de lances de escanteio, deu para ser irritante o Carlos Santos, sempre tendo aquelas bolinhas alçadas em meia altura, a meia velocidade na meta adversária, que proporcionam literalmente um recuo de bola para o goleiro. Se for para assim
fazer esse tipo de lançamentos, é bom trocar ou arrumar alguém durante os treinamentos para treinar esse tipo de coisa, né, Carlos Sanches? Não dá, é muito difícil viver só de cruzamentos a meia altura. E Marinho também, hoje ele foi muito caçado, Dino, como sempre, anda sendo caçado em todos os jogos. Até compreensível também a comemoração no final da partida, que foi um desafogo pessoal para ele, os jogadores do Grêmio partiram para cima dele também, mas ele foi muito sacrificado no jogo, mas também dá para se perceber a falta de imaginação também do Fábio Carille, nessa crítica, nesse ponto. Se ele está desde vários jogos sendo caçado, falta uma opção a mais também para esse tipo de coisa aconteça. Eu até poderia dizer que o Léo Batistão podia ser esse rapaz de trocar posições junto com ele, se revezarem. Mas é difícil você contar com o Léo Batistão. Não sei o que viram nesse rapaz que trouxeram da China, embora que seja um local da cidade de Santos e tal, mas não é jogador para o Santos, o Léo Batistão. Eu até não deixei de criticá-lo, tem um certo crédito, porque no esquema nosso que a gente apresenta, a bola não chega no centroavante. Mas, cara, quando ele fica com a bola no pé, quando ele se propõe até fazer o jogo, ele consegue errar passes de 3 metros, é terrível. O que viram nesse Léo Batistão? Com a palavra, mais uma vez, senhores membros do comitê gestor, ou senhores responsáveis do nosso departamento de futebol, até podia dizer assim, que o Léo Batistão podia ser esse cara no lugar do Marinho, para ele poder puxá-lo um pouco mais para o ataque, para tirar um pouco dessa tensão em cima dele, de tanto tomar falta, né, de tanto ser caçado em campo. Mas tá terrível, tá difícil contar com esse rapaz, esse Léo Batistão. Que se descobrisse até que ele não é necessariamente um centroavante, ele é um ponta-direita até. Mas mesmo sendo ponta-direita, pelo que se apresentou aqui, contar com esse rapaz, olha, eu estou com saudades do Marcos Leonardo voltar do Sub-18, da Seleção Brasileira Sub-18, para integrar a equipe principal do Santos, porque esse rapaz aqui está tendo até chances, inclusive, embora as bolas ainda continuem não chegando nele, mas quando ele fica com a bola no pé, é triste, hein? Difícil mesmo. Olha, depois, primeiro tempo, né, viemos a essa mesmice. O Grêmio até equilibrou as ações jogando em cima do Lucas Braga, que hoje jogou literalmente como lateral esquerdo. Carille de início abriu mão do lateral esquerdo do nosso Felipe Jorge, que propiciou perigos até, inclusive. Né? Eles podiam ter feito até um gol, uma jogada que surgiu do lado do Lucas Braga para avanço do Wanderson, para a intervenção cirúrgica, mais uma, né, como sempre, do grande João Paulo. Esse foi um perigo que nós corremos, mas quem arrisca não petisca, né? O Lucas Braga, até nesse ponto, ele está devendo também nesse quesito, demonstrando por que não estão mais partidos como titular. Nesse ponto, ele perdeu, assim, na maioria das vezes, o duelo particular com o lateral direito deles. Da triangulação de jogadas até tivemos uma boa opção interessante entre eles, o Zanocelo, mas depois a equipe travou. Eu acho que tinha que ter se explorado um pouco mais o lado direito, justo com o Marcos Guilherme, que curiosamente não foi mais explorado no primeiro tempo. Ficamos apenas restritos a jogadas do Marinho, levando a bola, né, carregando a bola, fazendo o pivô e tomando falta. E o Marcos Guilherme não foi muito mais acionado. Podia ter sido mais explorado esse quesito. E no segundo tempo, com as mexidas, aí Carille tentou, fazendo aquilo que, né, no quesito do elenco que ele tem à mão, que ainda não é o elenco dele, foi trazido pelo anterior, tirou Marcos Guilherme para pôr Diego Tardelli, Vinícius Balieiro no lugar do o Batson no lugar do Vinícius Balieiro, para manter ou pelo menos intensificar essas ações que o time tem, mas muito limitado ainda. A gente não consegue, impressionante como a gente não consegue, depois dos minutos iniciais da partida, ter um ritmo constante dentro da partida. No segundo tempo, antes do gol, qual foi a finalização que nós tivemos até antes dos acréscimos? Quase nenhum. E uma bola, se eu não me engano, foi uma bola parada, que foi um treino para Gandula. Nem sequer fizemos cosquinha na meta do goleiro Breno no segundo tempo. O Grêmio teve mais chances que o Santos no segundo tempo. Tiveram até mais oportunidades que tiveram a equipe do Santos. Isso é triste, né? É triste, porque a gente tem muito que melhorar ainda, apesar da vitória. Depois, Carille tentou colocar o Felipe Jonathan, acionar ou reforçar o lado esquerdo com o Lucas Braga para fazer essa triangulação. Aí colocou o Diego Tardelli, que, a meu ver, acho que poderia ter já entrado faz tempo. Demorou para colocar o Gabriel Pirani, que já podia ter colocado ele no lugar, depois ele colocou no lugar do Léo Batistão. Eu acho que, na minha humilde opinião, o Pirani já
podia já entrar jogando. E manteve o Carlos Sanches, que correu um risco enorme, inclusive, né? Já tomou balãozinho, tomou chapéu. E aí todo mundo sabe que o Carlos Sanches não dura até os 90 minutos. Ele ficou até os 90 minutos na partida. E uma novidade, com o Camacho saindo, outro também que não tem ainda físico para jogar os 90 minutos, embora tenha feito uma partida razoável, entrou no lugar dele o Jobson, que demonstrou também que ainda sente a falta de ritmo de jogo, a jogar pela falta que fez na etapa complementar, que proporcionou um perigo ainda nos minutos finais da partida, e a gente ganhou na raça, literalmente na raça, com uma bola espirrada, com Wagner Leonardo, Wagner Palha, que já andava sendo criticado, a meu ver, injustamente, falhou contra o Juventude, mas depois contra o São Paulo fez uma partida que não comprometeu, e mais uma vez fez uma partida que também não comprometeu e nos salvou. Fez o gol da vitória que a gente esperava há muito tempo. Então esse garoto, lógico, não é ainda, está sendo lançado numa fogueira, ainda é um garoto ainda que podia estar até jogando numa equipe do Sub-23, no Sub-20, mas que por falta de planejamento também, né, por questões das circunstâncias de planejamento do nosso comitê gestor, que se desfez aí de peças fundamentais dentro do nosso elenco, está sendo lançado aí e está se virando dentro da sua idade jovem e procurando se esforçar hoje. Né? Hoje o Velasquez também fez uma partida, embora muito se baba ovo do Velasquez, mas contra o São Paulo ele deu uma falha, outro também durante a partida também teve alguns momentos em que deu passe errado. Também o que se critica tanto do Palha não se critica dos Velasquez. Eu acho que os dois ambos se equivalem dentro do miolo da zaga aí, que está sendo complementado ainda, que provisoriamente ainda, com o Vinícius Balieiro, que também é um rapaz que também está sendo sacrificado, jogando numa posição que não é a dele, que teria sido como volante. Mas o Carille que entende que esse é o momento, o esquema fundamental que o Santos teve de um 3-4-3, de um 3-5-2, na qual historicamente o Santos nunca teve acostumado a jogar, mas está continuando a fazer. Na minha humilde opinião, eu acho que um Vinícius Balieiro, numa função que a gente ainda tem uma deficiência no volante defensivo, não deveria sair da posição fixa dele. Podia colocar pelo menos, se é para fazer um 3-5-2, com o Danilo, com o Velasquez e com o Wagner. Na frente, depois na contenção, o Balieiro. E aí o Pirani com o Tardelli ou o Sanches no decorrer da partida, se ele quiser. Mas a meu ver, se a gente tiver aí de encaixar essas bolas intermediárias que a gente não tem ainda, eu acho que seria um pouco melhor, assim como aconteceu no jogo dos minutos finais contra o São Paulo, que a gente jogou com mais leveza depois que o Pirani entrou, com o Tardelli entrou. E agora hoje foi na base do abafa, na base do coração, na base da raça. Felizmente para nós, agora a partida próxima diante do Atlético Mineiro, líder absoluto do campeonato. Se for para a gente arrancar pelo menos um pontinho fora de casa, vai ser ótimo, de bom tamanho, porque depois, a próxima partida, ele vai ser diante de um adversário direto nessa disputa, que é o Sport Clube do Recife, lá fora de casa. Então, a gente vai poder aí, parece que não vamos poder contar com o Carlos Sanches, que já tomou o terceiro amarelo. A outro que não me falha a memória, se me corrija se eu estiver enganado, adicione nos comentários. Tem outro jogador que também tomou o terceiro amarelo também. Aí é uma oportunidade, pelo menos, do Carille poder quebrar a cabeça aí, levar essa equipe, ter um pouquinho mais de opções, né, com essa saída do Carlos Sanches, a falta de opção dele na próxima partida, que vai ser talvez interessante, vai sair com o Gabriel Pirani, talvez, o próprio Diego Tardelli nessa função, embora que a gente ainda não temos ainda um centroavante, né, a gente vai aí contar com o Léo Batistão, mas quando se criticava o Palha agora que nos salvou, então, quem sabe o Léo Batistão pode desafogar na próxima partida. Mas por enquanto, galera, é para se comemorar um pouco mesmo, é um sentimento de alívio, mas depois do meio de semana vamos ter uma batalha dura também, uma sequência que a gente vai ter que enfrentar mesmo, e é agora que essa vitória me proporcione aí pelo menos esse sal grosso, banho de sal grosso que nós tivemos, seja aí a partir de agora o momento de uma arrancada para a gente se livrar dessa zona e aí que incomoda tanto e que a gente mantenha esses 110 anos de tradição, beleza? Santos sempre santos, com muita saúde e prevenção para todos, valeu e até a próxima!